Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. E deixe aí o seu like, é muito importante o seu like para o crescimento de nosso canal. Hoje nós vamos dar continuidade à análise das mensagens psicografadas aqui no Núcleo Espírita Kardecista Renascer. Esta mensagem foi psicografada pela médium Eliane no dia 4 de dezembro de 2019. Pela conotação da mensagem de um cunho de vibrações muito densas, muito pesadas, dado a grande sensibilidade da médium, achamos por bem que eu fizesse esta análise. Mas vamos então à leitura da mensagem. Quando eu nasci, fui deixada em uma estrada já nas primeiras horas de vida. Então um caminhoneiro parou e me levou para a cidade e me entregou ao padre. Cresci servindo o padre sem questionar aquela relação. Ele era minha única referência. Quem me deu afeto, alimento e proteção. Éramos apenas nós dois. Não estranhei quando ele começou a me tocar e me pedir que o tocasse intimamente, ainda criança muito pequena. Ele me dizia que era assim que os pais se relacionavam com as filhas, e eu entendia aquilo como uma coisa que devia aceitar. O sacerdote cuidou da minha educação como achou conveniente. Ensinou-me a ler, a escrever e a tocar piano. Fazia-me confessar meus pecados várias vezes por dia, e cresci sendo abusada física e psicologicamente. Somente quando já quase adulta, aos 17 anos, comecei a desconfiar que houvesse algo de errado com aquela relação. Isolada do mundo, não tinha com quem conversar, a não ser o próprio padre. Eu o auxiliava nas celebrações da igreja, ficando no altar, no fundo da nave, atrás dele, sempre na minha posição de subserviência, calada e de olhos baixos. Ele me proibia de falar com quem quer que fosse, até mesmo olhar as pessoas diretamente nos olhos. Um dia me distraí e olhei para os fiéis que assistiam à missa e vi um rapaz moreno e cabisbaixo, humildemente sentado lá atrás, no último banco. Ele retribuiu o olhar e nós nos apaixonamos ali mesmo, naquele momento de distração. Jerônimo, jovem como eu, era empregado de um fazendeiro rico da região, já idoso e doente, e o acompanhava até a igreja. Passamos a nos encontrar às escondidas. Ele me deu uma quantidade de ervas e ensinou-me a fazer um chá sonífero que fazia o padre dormir profundamente a noite inteira. Assim, Jerônimo e eu podíamos passar as noites juntos, praticamente sob as barbas do velho. O padre estranhou aquela sonolência, mas atribuiu à sua idade já avançada. Mas depois de alguns meses, ele desconfiou do meu comportamento. Eu, que era triste e calada, estava alegre e até cantarolava às vezes. Quando passei a recusar firmemente seus carinhos e nossas intimidades, ele se irritou verdadeiramente. Passou a me castigar, açoitando-me e me impondo outros castigos e proibições dos mais descabidos. Vendo que eu resistia cada vez mais firme, suspeitou da comida que eu lhe servia com medo de ser envenenado. Certa noite, o padre velhote, sem que eu me desse conta, trocou a xícara que eu lhe ofereci e fingiu dormir. Quando eu estava nos braços de Jerônimo, o padre entrou no quarto, nos pegando em flagrante. Jerônimo tentou correr, mas o padre, armado com uma espingarda, atirou nele. Eu, sem hesitar, arranquei um crucifixo de ferro da parede e acertei o sacerdote na cabeça. Ele caiu ferido. Jerônimo esmurrou com violência. Ele, por sua vez, mesmo já sendo velho, ainda era corpulento e forte, e conseguindo se erguer, armou a espingarda e atirou novamente em Jerônimo, acertando uma das suas pernas. Vendo Jerônimo ferido, eu ainda com o crucifixo nas mãos, acertei-o mais uma vez na cabeça, ferindo-o na testa. O sangue começou a jorrar e o padre largou a arma para tentar estancar o sangramento com as mãos. Então eu acertei no joelho com toda a força que consegui juntar e ele caiu. Continuei acertando no peito e no rosto furiosamente, repetidamente, incontáveis vezes, tendo o Cristo pregado na cruz como testemunha.
Quando acabei, o padre estava morto, com o rosto completamente desfigurado. Jerônimo fugiu assustado. Fiquei ali ao lado do corpo por algumas horas. Quando o dia já estava para amanhecer, desci até a cozinha e peguei uma faca e voltei para junto do padre. Com toda a frieza que eu sentia naquele momento, cortei meus próprios pulsos, um de cada vez, e sentada ao lado do corpo do velho padre, esperei o sangue escorrer até perder os sentidos. Quando a equipe espiritual me encontrou, eu ainda estava lá, no chão da igreja, olhando atônita o rosto desfigurado do padre, esperando Lúcifer me buscar. Não sei o que me acontecerá. Sei que fui vítima e algoz. Sei que deveria ter me resignado, e a escolha pelo ódio nunca é a melhor escolha. Mas não me culpo pelo que fiz ao padre. Me culpo pelo que vivi com ele, pelo que aceitei dele. Sei que não fui injustiçada, mas ainda desconheço as razões que me levaram a ter sido uma criança tão duramente abusada e violentada, sem opção. Ainda há muitas coisas para entender, difíceis de explicar. Pelo espírito, Cláudia. Pela médium, Eliane. Meus caros amigos e amigas, a história da Cláudia poderia ser apenas mais uma das muitas histórias que já aconteceram e que ainda acontecem relacionadas ao abuso de crianças. Nós espíritas sabemos que não existe efeito sem causa. Alguma coisa muito grave aconteceu. E na busca de entender o que aconteceu, recebemos aqui no nosso estúdio o espírito de Augusta, a mentora espiritual da Cláudia. E ela nos contou que numa encarnação passada, a Cláudia era uma médium e ela usava a magia das trevas para poder servir aos ricos fazendeiros e políticos que usavam os seus recursos para poder combater inimigos. Todo tipo de ação que pudesse prejudicar os inimigos, que pudesse desencadear algum processo de vencer os inimigos pela magia, obtendo os mais sórdidos resultados. Desde buscar separar uma família, porque havia alguém que estava de olho na esposa ou de olho no marido, até mesmo buscando obsediar inimigos políticos, criar discórdias entre pessoas para poder obter ganhos financeiros, para poder levar vantagem em negócios de vendas de gado, de fazendas, de comércios, usando recursos de magia para tentar ganhar votos, para poder obter transferências ilícitas de terras em cartórios. Tudo que há de mais vil, mais sórdidos, que passasse pela cabeça desses homens, eles se dirigiam a essa médium. E ela procurava satisfazer a estes propósitos. Só que os espíritos que estavam vinculados a ela eram de baixíssimo teor vibratório. E estes espíritos que viviam nas regiões mais escuras do umbral, eles eram chefiados por um espírito muito trevoso, que reencarnou posteriormente como o padre. Este espírito que chefiava este bando de malfeitores espirituais exigia como pagamento, nas suas tentativas de prejudicar as outras pessoas, um pagamento terrível, que era o sacrifício de crianças em rituais de magia, em rituais de abusos sexuais, envolvendo essas crianças. Essas crianças, depois de ser abusadas nestes rituais, eram mortas por esta médium, obedecendo às exigências desses espíritos. Quando a Cláudia desencarnou, ela foi aprisionada por esses espíritos lá no plano espiritual, e depois de muito tempo a espiritualidade interviu, dando a ela uma nova oportunidade. Augusta, que tinha sido mãe da Cláudia nesta vida passada e assistiu sem poder impedir a decadência da filha ao se tornar uma médium a serviço da mediunidade das trevas, depois de muito orar e pedir assistência espiritual, foi dado a ela a oportunidade de tentar ajudar a Cláudia numa nova encarnação. Mas para isso era preciso um resgate muito doloroso. A Cláudia foi concebida num prostíbulo por uma mulher que a abandonou na beira do caminho. E toda essa história foi relatada por ela a partir daí, naquilo que ela conseguiu escrever. Augusta nos contou que a Cláudia, após passar por um período em que ela ficou paralisada, catatônica,
traumatizada ali numa região umbralina, ligada aos próprios aposentos do padre, onde ela desencarnou, assim que afrouxou-se os laços desta paralisação catatônica, ela foi recolhida numa casa de socorro do plano espiritual e está sendo preparado para ela uma nova encarnação. O padre agora será o seu filho. Mas eu sei que vocês vão querer saber se magia negra funciona. E nós podemos afirmar que sim, que funciona. Funciona como interferência mental obsessora na mente das pessoas que já têm uma natureza desequilibrada. Nenhuma influência espiritual traz para mim algo que eu não tenha. Quando um espírito tenta me influenciar pela extrema maldade, como acontecia no âmbito da influência desses espíritos, que eram serviçais dessa médium, naquela vida passada, eles só conseguiam influenciar por lei de causa e efeito, por sintonia mental, aqueles espíritos que eram tão ruins quanto eles próprios. Ninguém consegue nos tornar maus, ninguém consegue nos influenciar se estamos a salvo através da conquista de valores de mais alta espiritualidade. Um espírito que queira estimular a minha concupiscência, a minha inveja, o meu orgulho, a minha vaidade, a minha ira, a minha raiva, ele não conseguirá se eu não acalentar estes sentimentos inferiores em meu coração. Muitas dessas pessoas que foram influenciadas por estes espíritos, ao comando desta médium, conseguiram seus intentos, porque eram pessoas tão ruins quanto os próprios espíritos que os tentavam prejudicar. Mas muitas destas tentativas não tiveram resultado, porque eram pessoas boas, de bom coração, de bons sentimentos, capazes de ter vibrações tais que tornavam suas auras reflexivas e incapazes de assimilar correntes de baixo teor vibratório. Então, meus prezados amigos e amigas, se queremos estar definitivamente a salvo do mal, é preciso que sejamos cultivadores do bem em nossos corações, em nossas mentes, em nossos sentimentos. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou deste vídeo, deixe aí o seu like. Muito obrigado.